Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é sempre uma grande honra e um grande privilégio quando chega essa hora para a nossa conversa. E sempre temos procurado meditar ao redor da palavra de Deus, a mensagem e a Bíblia juntas, para mostrar quão grande essa verdade que tem sido manifestada nesses últimos dias, a mensagem de Malaquias capítulo 4. Temos uma grande profecia no livro de Efésios, capítulo 1, verso 9 e 10. Veja, um plano de Deus para juntar a igreja ao redor da palavra, ao redor do corpo, palavra do Filho do Homem. Alguém perguntou ao profeta se a verdadeira igreja estaria reunida em um lugar específico para a hora do arrebatamento. Ele disse sim, ela estará reunida em Cristo. Ou seja, a igreja universal, veja, essa que é batizada com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo não se trata dos dons espirituais, os dons pentecostais. Ser batizado com o Espírito Santo é ser colocado no corpo de Cristo. Esse é o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. E alcançar um lugar no corpo de Cristo é um grande privilégio que o ser humano pode receber da parte de Deus. Veja, por isso Paulo fala em Efésios 1 que estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, nossa posição, repousando de nossas obras, um povo eleito e predestinado por Deus, que está cumprindo a vontade de Deus. Deus está cumprindo sua vontade na vida desse povo. Então, a verdadeira igreja seria juntada, porque, para começar, a palavra igreja são os chamados para fora. Então, vamos lembrar, Israel era um povo enquanto estava no Egito. Nós éramos um povo enquanto estávamos dentro das denominações da Babilônia espiritual, povo de Deus. Então, quando Israel sai para fora, ele é chamado para sair pela mensagem de um profeta, vindicado pelo pilar de fogo, veja, com sinais e maravilhas. Então se tornou a igreja, porque igrejas são os chamados para fora. É uma santa convocação, de acordo com Apocalipse 4, quando João ouviu uma voz, subi cá. Essa santa convocação é o chamado da igreja para sair, o chamado para o arrebatamento e, por conseguinte, indo ao milênio. Então, essa igreja estaria reunida em um só lugar, diz o profeta, e esse lugar é em Cristo. Ali você não se junta. Ali você não pode estar ali porque apertou a mão de um pastor, ou porque frequenta certo grupo religioso, ou qualquer coisa assim. Ali você nasce. Veja, de acordo com São João capítulo 3, quando Nicodemos perguntou a respeito do reino dos céus, Jesus disse, se ele não nascesse de novo, ele não poderia ver o reino dos céus. Depois ele completa, se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, que é a igreja? Os chamados para fora e que entraram em Cristo por predestinação, e eles estão orbitando, eles estão ao redor da verdadeira mensagem para o dia. Eles não estão ao redor de um homem. Eles reconhecem o ministério vindicado por Deus, eles reconhecem o homem chamado por Deus, eles reconhecem o quinto de Efésios, mas eles não estão ao redor de um homem, eles estão ao redor da mensagem pregada por esses homens, porque sendo uma verdadeira igreja, ela tem uma mensagem. E a única mensagem que pode ser pregada pelos verdadeiros ministros desta hora é a mensagem pregada pelo anjo de Apocalipse 10:7. Por isso a ordem foi dada, vai até a mão do anjo e toma um livro. Então esses homens, vocacionados, preparados, comissionados, eles estão reprofetizando aquilo que William Branham, o profeta, pregou, de acordo com Apocalipse 10, do verso 8 ao 11, quando João comeu o livro, ele tornou-se um livro, depois ele reprofetizou o que estava dentro do livro. Então vamos ler Efésios 1, verso 9 e 10. Veja, a sabedoria de Deus, ela está oculta em mistério, porque agradou a Deus esconder a sua sabedoria dos sábios e entendidos. Paulo disse, falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério. Então, veja, nos dias da vinda do sétimo anjo, todos os mistérios seriam revelados, especialmente o mistério do sétimo selo,
que é o mistério da sua descida. Veja, porque o mesmo Senhor descerá do céu, veja, e ele faria 3 coisas em sua descida, disse o apóstolo São Paulo. A primeira coisa foi o alarido. Todos nós sabemos que o alarido é a mensagem do profeta. A próxima coisa é a voz da ressurreição, a santa convocação. Veja, a voz que está dando vida para a igreja. Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. Então, de onde sai a voz que está chamando a igreja para cima? Essa voz sai da mensagem. A mensagem é a voz de Deus nesses últimos dias. Não é uma organização, é o que está escrito, a doutrina, a parte revelada da mensagem. Uma parte estava na vida do profeta e a outra parte na própria literatura. Então, leiamos Efésios 1, verso 9 e 10. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo. Então, aonde é que devemos congregar? Não em algum grupo religioso. Há muita gente enganada, seguindo homens com espíritos sedutores, que estão fazendo prosélitos para formar seus grupos com a ideia de que ali está a verdadeira igreja. Isso é falso. Jesus não mandou nós seguimos nenhum tipo de homem para a hora do arrebatamento. Ele sim, ele disse, onde estiver o corpo, ali se juntarão as águias. E o corpo é a palavra revelada, manifestada. Veja, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Essa é uma grande profecia que está agora mesmo em franca operação, em franco cumprimento, numa hora de grande confusão, que se possível for, enganaria até o eleito, mas de acordo com a profecia, não enganarão os predestinados, os únicos que não serão enganados, porque até a vinda do profeta de Malaquias 4, a palavra não estava totalmente vindicada, totalmente provada, mas o ministério de Malaquias 4 veio vindicar a Escritura, veio vindicar as promessas, e Deus então levantou um vaso escolhido, veja, e ele viveu pelas leis da palavra, e ele manifestou a palavra, as promessas para este dia. Veja, ali estava Cristo, o mistério de Deus revelado. Então Deus está juntando os eleitos ao redor de Cristo, o ungido, a palavra manifestada. Veja, nós estamos cientes, o homem está na sepultura, mas Cristo, o ungido, Jesus Cristo, está vivendo nesse vaso. Veja, e hoje ele tem juntado a sua igreja ao redor dessa palavra. A ordem é, vai até o anjo e toma o livro. Então ali está, as palavras de vida eterna. Como disse o apóstolo São Pedro, quando Jesus perguntou para o grupo de 12 se também não queriam ir embora. Pedro então, o porta-voz, o homem que tinha a chave, disse, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Veja, ele não disse para ir a um lugar. Veja, para quem? Uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. E é nesse lugar onde nós estamos reunidos, o corpo de Cristo, onde a palavra está vivendo, manifestada, onde estão as palavras de vida eterna. Veja, agora, na mensagem Cristo, mistério de Deus revelado, parágrafo 329, citando essa escritura de Efésios 1, 9 e 10, veja, do plano predestinado por Deus para reunir a igreja nesse lugar, em Cristo, diz assim o profeta, veja, suas organizações e escrúpulos exaltados provam que ela não está ali. Veja, a palavra nunca tem sido corretamente vindicada, unicamente só em sua força. Sementes, veja, denominações, e eles criavam denominação, então introduziam aquelas velhas sementes de erva daninha, de gesso, aquele trigo genuíno, e definhavam completamente. A ceifa ia para a erva daninha, de gesso diretamente a salsa-parrilhas e urtigas, e avançava de volta aquilo, definhava completamente. Então eles cavavam o campo e iniciavam novamente, plantavam algumas sementes verdadeiras e algumas delas cresciam, isto as sufocava. Veja, é onde vai todo grupo que quer introduzir suas próprias doutrinas,
Eles pensam que estão semeando trigo, mas estão semeando ervas daninhas. Passa o tempo e logo a morte se mostra, a morte na panela. O mundo entra, as pessoas se tornam mornas, formais, e elas não têm a revelação da palavra. Elas têm um crente morno, de acordo com Apocalipse 3, uma igreja cega, miserável, pobre, nua e não sabe. Mas veja, mas então Deus disse, nesses últimos dias, ele apresentaria um povo lavado em seu sangue. E eles estavam predestinados para estarem ali. Eles têm de estar ali. Deus assim disse, e isto revelaria. Veja, e o mesmo sinal, Malaquias 4, e o que ele faria? Restauraria novamente, traria de volta nos últimos dias, essas grandes coisas que ele prometeu, traria a revelação. Veja, o que ele havia de fazer, Malaquias 4, haveria de trazer de volta a fé dos pais aos filhos. Isto é correto. Para trazer essa mesma coisa, a mesma coluna de fogo, a cena, os mesmos sinais, as mesmas maravilhas, o mesmo Jesus fazendo o mesmo, pregando o mesmo, vindicando o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele disse em Joel 2, eu restituirei, diz o Senhor, todos os anos que o bicho metodista e a lagarta, e o batista e o católico, todos aqueles bichos comeram totalmente esta fé, até que se tornou um cepo denominacional onde não restam sementes ali. Porém, eu restituirei novamente, diz o Senhor, todos os anos. O quê? Veja, todos os sinais e maravilhas que eles têm abandonado, eu levarei de volta aquela árvore original novamente. Eu a restaurarei, diz o Senhor. Esse profeta foi um profeta vindicado e suas palavras têm de acontecer. O Espírito Santo somente é o revelador da revelação divina de Cristo e tem sido em todas as eras. Lembre-se, todas as eras. A quem veio a palavra do Senhor? Ao profeta somente. É isso correto? E o profeta tinha de ser vindicado primeiro, não porque ele dizia que era um profeta, veja, porque nasceu um profeta e provava ser um profeta, e tudo que ele dizia era exatamente sobre a palavra e acontecia. E então a tudo mais largava, está vendo? Era a palavra do Senhor, vinha somente pelo Espírito Santo. A Bíblia disse, os homens do passado, movidos pelo Espírito Santo, veja, escreveram a palavra. Então, ao redor do que a verdadeira igreja iria orbitar, onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então haveria uma restauração, Deus enviaria um ensinador de justiça, traria de volta essa árvore noiva, completamente restaurada, pela mensagem de Malaquias 4, então a verdadeira igreja estaria reunida ao redor desse ministério. Cristo, veja, a palavra ungida, vindicada, provada, porque ele prometeu restaurar e trazer de volta os mesmos sinais e maravilhas e provar que nós não estamos nos alimentando de um homem, mas do corpo, palavra do Filho do Homem, a palavra feita carne. Não é sem razão que Jesus disse, quem não comer da minha carne e beber o meu sangue não tem parte comigo. Veja, então aí está a verdadeira igreja, reunida ao redor do corpo, reunida onde a palavra está vindicada, aonde a palavra está manifestada, provada pelo pilar de fogo e por todos os sinais e maravilhas escriturísticas das quais Deus prometeu para esse dia. A restauração completa da árvore noiva, o ensinador de justiça que traria a chuva, a temporânea e a tardia, no primeiro mês, e ali estaria o trigo, ali estaria o azeite, ali estaria o estímulo da revelação. Irmão, Deus te abençoe, Deus te guarde, até a próxima, se Deus quiser. Deixa aí o seu comentário, Deus te ajude e Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.